Um dos principais desafios na hora de consumir uma API é fazer a configuração dos dados de request e response, fazendo mapeamento de JSON e objetos complexos. Neste vídeo eu vou te mostrar como consumir uma API e fazer o mapeamento dos dados para suas classes de forma simples e rápida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Everton Oliveira, eu sou engenheiro de software e neste canal compartilho conteúdo para te ajudar a ser campeão na jornada como dev. Ao final desse vídeo você vai ter uma aplicação com essas 4 opções. Você vai poder listar os carros cadastrados. Tem 3 carros aqui cadastrados. Aqui desse lado é a nossa Minimal API rodando. Se você não tem essa Minimal API, eu vou deixar o código fonte dela aqui. E vou deixar também uma referência aqui para o vídeo que a gente constrói essa Minimal API. Então, a gente vai poder listar aqui todos os carros cadastrados, a gente vai poder buscar um carro por nome, por exemplo, pesquisar aqui um Model X. Ó, ele achou aqui. Eu vou poder adicionar um carro, digitando o nome Fusca 1984. Adicionou, se eu colocar para listar, ele vai trazer o Fusquinha aqui na minha lista. E eu posso também remover todos os carros. E agora quando eu buscar todos, ele não traz mais nada. Aqui desse lado a gente viu, por exemplo, ele usou o método delete para deletar todos os carros. Ele usou o método get para buscar os carros, usou um post para cadastrar os carros. Então nós vamos construir essa console application que vai integrar com essa nossa Minimal API. Vamos criar então um novo projeto para nossa console application. Eu estou com o Visual Studio 2022 instalado. Se você não tem, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para você fazer o download do Visual Studio. Vamos vir aqui em Create New Project. Aqui ele vai pedir para a gente escolher qual template nós queremos usar. Eu vou escolher aqui um console application. Você pode escolher a pastinha que você quer salvar e dar o nome do seu projeto. Eu vou colocar aqui o meu Client API Champions Devs. Next. Vamos usar o .NET 6 e dar um Create aqui. O projeto foi criado, então vamos adicionar uma classe agora para a gente integrar com a nossa API de carros. Aqui com o botão direito, Add Class. O nome dessa classe vai ser Car Client. E nessa classe vão ficar as operações de get, post e delete integrando com a nossa API. Vamos usar uma library chamada REST Sharp. E essa library ela facilita a conversão de classes complexas para JSON, facilita também a gente configurar o request, o response. Eu vou deixar também o link da documentação aqui no primeiro comentário. Vamos vir aqui em dependência, Manage Nugget Packages e vamos procurar esse pacote aqui, REST Sharp. O primeiro da lista aqui, ó, vou escolher essa última versão, 108.03. Instalar. Prontinho, está instalada. Então vamos criar o nosso primeiro método aqui de integração com a API. Para isso, nós vamos configurar um client aqui privado na nossa classe, que é o REST Client, e o nome dele vai ser REST Client. Tenho que colocar ele dentro da minha classe e agora vamos configurar esse client. Eu vou adicionar um construtor para minha classe. E esse REST Client, quando eu vou instanciar uma nova versão para ele
tem um construtor que é vazio, mas a gente vai utilizar essa versão 2 aqui do construtor que pede um base URL, que no caso aqui é a URL base da nossa API. Eu vou criar aqui uma string car API base URL e ela tem o endereço da nossa API, que aqui eu estou rodando ela local nesse endereço. E aqui a gente passa a nossa base URL. Agora vamos adicionar um método para buscar todos os carros cadastrados. Esse método ele vai retornar uma lista de carros. Por enquanto essa classe ainda não foi criada, a gente já vai criar ela. E esse método vai se chamar getCars. Eu tenho a implementação dele aqui, eu vou colar para a gente conseguir ficar um vídeo um pouco mais curto. Basicamente a gente cria um REST request passando qual recurso, né, a gente quer acessar, que é basicamente qual endpoint nós vamos acessar. E aqui com esse request configurado a gente passa ele como um parâmetro aqui do nosso método get da REST client. E aí a gente informa aqui no get qual o tipo de dado que esse endpoint vai retornar. Nesse caso ele vai retornar uma lista desse tipo carro. Vamos criar aqui então a nossa classe de carro. Vou criar uma classe nova aqui. Add class. O nome dessa classe vai ser car. E também, novamente, para a gente conseguir um vídeo um pouco mais curto aqui, eu vou já adicionar, você pode pausar aí para escrever a classe. Vai ser basicamente uma classe com duas propriedades, name e year. Ela vai receber como parâmetro aqui do construtor também essas duas informações e setar aqui inicialmente essas duas informações. E também eu dei um override do método toString para sempre que eu der um car.toString ele já me retornar uma string com o nome, tracinho, o ano do carro. Voltando aqui para nossa car client, ele já entendeu aqui, ó, já conseguiu pegar a referência da nossa classe nova car. E aqui ele já tem então esse método para buscar os carros na nossa API. Vamos adicionar agora um método para buscar um carro pelo nome. Eu vou escrever aqui um novo método, vai ser público também. Ele vai retornar um único carro e o nome do método vai ser getCar. E ele vai receber um nome, né, para buscar um carro pelo nome. Eu vou escrever aqui a minha request, que vai ser um REST request. Vai receber como parâmetro o recurso, né, o endpoint da API que ele vai acessar, que no caso é car. E eu vou adicionar, usando essa library REST Sharp, ela me dá esse método para eu adicionar parâmetros na query. Então esse add query parameter, e ele já, o autocomplete aqui, ó, me dando a opção para eu adicionar um parâmetro chamado name, e o valor desse parâmetro eu passo logo após aqui. Esse resource ficou com E a mais, então já tenho o meu request criado. E agora eu vou chamar o meu REST client. Eu vou chamar o método get dele, falando que eu vou receber uma resposta do tipo car, passando aqui para ele o meu request, e vou dar um return car. Ele fica reclamando aqui, ó, que esse carro pode ser nulo. Eu vou colocar uma exclamação para falar para o compilador que eu sei que não vai ser nulo. Então agora a gente vai adicionar um método para criar um novo carro, para adicionar um carro novo. Então vamos lá, criar um método público. Ele vai retornar também, ele vai ter um retorno do tipo car, e o nome dele vai ser addCar, que vai receber um carro. Eu vou chamar esse parâmetro carro aqui de
car to add. Vamos criar aqui um request também. Vai ser um new REST request. O resource vai ser car também, é um post, mas o endpoint é esse car aqui também. E eu vou adicionar um body da minha requisição, né, que é o carro que eu quero cadastrar lá na minha API. Então vou vir aqui, vou adicionar um add JSON body e eu passo aqui o car to add e automaticamente ele já vai configurar para mim essa requisição do tipo JSON, né, application JSON. Eu não preciso criar aqui um JSON e passar para ele. Eu simplesmente passo o meu objeto e ele vai serializar para JSON aqui internamente e fazer a requisição na API. Com o request criado, eu vou criar uma variável aqui, né, de added car, de carro adicionado. Vou chamar o meu REST client, o método post dessa vez, né, eu quero fazer um post. Esse post vai retornar um carro também e eu passo qual que é a minha request que eu quero mandar para esse post. E por fim eu dou um return added car. Então a gente cria um request aqui falando qual o recurso, né, qual o endpoint que a gente vai bater, os dados que a gente vai mandar no body. E aqui eu faço um post também informando qual o tipo de dado que essa API vai retornar, passando essa requisição. E por fim, finalmente vamos criar um método para deletar todos os carros cadastrados. Esse método não vai ter nenhum retorno e o nome dele vai ser delete cars. Eu vou criar um request aqui, vai ser um new REST request também. O resource que ele vai acessar vai ser o cars. E eu chamo aqui o meu REST client com o método delete, passando o meu request como parâmetro. E como eu esse endpoint não retorna nada, eu simplesmente não informei nenhum tipo de dado aqui para ele retornar, simplesmente ele vai fazer o delete e pronto. Com isso, a nossa classe aqui de integração com a API já está pronta. Vocês viram que é bem simples de fornecer informações para minha API, também de deserializar o que essa API me retorna, né? Então, por exemplo, aqui eu adiciono um parâmetro na query, aqui eu deserializo o dado já só informando o meu objeto complexo para qual eu quero deserializar o JSON que vai ser retornado. Aqui nesse método post eu adiciono um objeto complexo e ele automaticamente vai serializar e já passar essa requisição para a API, configurando o header, né, de content type para application JSON sem a gente ter que fazer nada. E aqui eu consigo também fazer um delete, chamando aqui o método delete, essa request configurada. E agora nós vamos aqui na nossa classe program implementar a chamada para esses métodos do nosso car client para a gente conseguir ter uma interfacezinha aqui para brincar com essa integração. Eu vou criar uma variável aqui para referenciar a nossa classe car client. E vou fazer agora uma implementação para a gente chamar os métodos que a gente adicionou. Eu vou copiar e colar aqui para ficar um pouco mais rápido. Você pode também pegar esse código aqui, no primeiro comentário vai ter o link. Ou você também pode dar um pause aí no vídeo e copiar essa informação. Só tem aqui um ajuste para ser feito, que é essa classe car estava sendo acessada a partir dessa outra classe car client, mas a gente criou uma classe aqui específica de car. Então, só remover aquele comecinho. E só para explicar esse código, o que ele faz, né? Ele tem um do while aqui para ficar rodando infinito, para a gente conseguir ficar fazendo várias operações no nosso console.
Aqui ele dá as opções que a gente tem, né? Ó, a opção 1 é listar carros, a 2 é buscar carro por nome, a 3 é adicionar carro e a 4 remover todos os carros. E aí, com base nessa informação que foi inserida, ele dá um readline e lê o número que você digitou e faz um switch case, né? Se você digitar o número 1, ele vai chamar o método getCars da nossa car client que a gente implementou. E esse getCars, ele vai bater na nossa API, né, nesse endpoint cars, fazendo um get retornando uma lista de carros. E assim por diante. Se a gente digitar o 2, ele vai buscar o carro, né, pelo nome. Se a gente digitar o 3, ele vai ler aqui os dados, né, do que você vai ter que digitar na linha de comando, que é o nome do carro e o ano do carro. Ele vai adicionar essas informações em duas variáveis aqui. Vai criar um objeto, né, do tipo carro, que é esse car to add, e vai chamar o endpoint add car passando essa informação e depois vai mostrar o carro que foi adicionado. E na opção 4 ele vai fazer um delete de todos os carros. Então vamos dar um build aqui na nossa solution, ver se ela vai buildar sem nenhum erro. Buildou, então agora vamos finalmente executar a nossa aplicação e ver como que ela se comporta. Ó, tem um Hello World aqui, você pode apagar. Eu vou remover essa linha aqui. Vamos rodar de novo. E aí ele vai mostrar, ó, as 4 opções que a gente tem. Então vou dar um número 1 e apertar o Enter. Ó, ele já bateu lá na nossa API e retornou os carros. Eu vou colocar um breakpoint só para a gente ver como que está funcionando. Eu vou voltar aqui no console. Opa, não é esse não. Esse console aqui. Vou dar a opção 1 de novo, ó, caiu aqui. Dá um F10, ó, ele criou um request. Aqui ele cria um objeto, né, com algumas informações. O resource, que é o endpoint que ele vai bater, que é o cars. E aí ele bate nessa API, ó, faz um get passando esse dado, esse request, e retorna os carros, ó, que tem cadastrado lá na nossa API. Vou dar um enter aqui. Vamos buscar um carro por nome também. Vou pesquisar aqui, por exemplo, DeLorean. Ó, achou, ó, DeLorean 1992. Vou colocar uma informação nada a ver aqui, por exemplo, um carro que não existe, Brasília. Ó, ele só mostrou o nome aqui que eu digitei, ó, mas não trouxe nenhum carro. Você pode melhorar esse código também, colocando a informação nenhum carro foi encontrado, algo desse tipo. Vamos na opção 3, adicionar carro. Eu vou colocar agora Brasília. O ano do carro vou por 1994. Ó, ele mostrou o carro adicionado com sucesso. Eu vou dar um buscar carro por nome e vou digitar aqui Brasília novamente. Ó, agora ele trouxe o carro Brasília e vou dar uma opção 4, remover todos os carros. Ele colocou aqui, ó, todos os carros foram removidos e se eu apertar um listar carros, caiu aqui nesse breakpoint, ele não trouxe mais nenhum carro. Então essa é a implementação completa aqui, né, dessas 4 opções que a gente tem. Então a gente viu como fazer uma requisição GET, informando o tipo de dado que você quer receber, né, para qual objeto você vai deserializar. Fizemos também um GET passando parâmetros, esse add query parameter aqui, a gente informou um nome, né, como parâmetro para a nossa API. Fizemos também um post para adicionar um carro, passando um objeto aqui complexo como um JSON, já sem ter que serializar nada, sem ter que adicionar nenhum header, simplesmente chamando esse add JSON body. E também usamos o método delete para apagar todos os carros. É muito simples de fazer requisições
HTTP usando essa REST Sharp. Eu vou deixar o link da documentação dessa library também no primeiro comentário do vídeo, caso você queira ver mais opções de uso dela. E também vou deixar esse código-fonte para você conseguir executar na sua máquina tanto o console application quanto a Minimal API. E vou deixar o vídeo também que eu gravei escrevendo essa Minimal API, caso você queira fazer a implementação dela do zero. Neste canal compartilho conteúdo sobre .NET, Clean Architecture, Event Driven e vários outros assuntos bem interessantes e bem atuais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta, compartilha, porque assim você me ajuda a alcançar mais devs, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo faz sentido para você. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.